dia, igreja, paz do Senhor! E dando continuidade ao nosso estudo semanal sobre o papel da igreja na sociedade, hoje nós vamos ver a igreja como um agente transformador. Quais são os papéis da igreja na sociedade? A igreja, como corpo de Cristo, tem funções espirituais e sociais também. Seus papéis principais são proclamar o evangelho, assim como está escrito lá em Marcos 16:15. Levar a mensagem do evangelho, a esperança, o arrependimento a todas as pessoas. Foi para isso que a igreja foi chamada, para nos direcionar para o arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, assim como está escrito lá em Marcos 16:15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. A igreja tem o papel de proclamar o amor e a justiça, assim como está escrito lá em Tiago 1:27. Ser exemplo de compaixão, solidariedade e defesa dos necessitados. Assim como está escrito em Tiago, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper por esse mundo. Educar e orientar espiritualmente, ensinar princípios morais e espirituais que formam cidadãos íntegros. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos às nações, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E não estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ser sal e luz do mundo. Influenciar positivamente os ambientes, famílias, escolas, trabalhos, governos, com atitudes éticas e justas, como descrito em Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, nosso papel na sociedade é sermos bons exemplos, ajudarmos. É uma lista bem grande. Ser sal, né? O sal, ele dá sabor. O sal demais, ele torna a comida insípida, sem proveito nenhum. E sal de menos, a comida precisa ser temperada novamente para dar sabor. Temos tipos de transformação que a igreja produz. A ação da igreja não é apenas religiosa. Ela transforma pessoas e estruturas sociais. Transformação espiritual. As pessoas são renovadas pelo evangelho, abandonando vícios, injustiças, comportamentos destrutivos, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram coisas novas, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, eu e você, como pessoas de Cristo, como cristãos, né? Fomos chamados para ser novas criaturas. Não como antigamente, que praticávamos os atos errados sem consentimento. Hoje, temos a consciência de que toda e qualquer prática que exercitamos, seja ela dentro da nossa comunidade religiosa ou fora, nós temos que ter a consciência espiritual, entender que quando a gente
é transformado por Deus, as coisas antigas já não fazem mais sentido. Se vocês quiserem, tem estudo aqui no canal referente à nova criatura. Quais são as atitudes, como ela deve se comportar, atitudes de nova criatura, né? Tenha o poder da transformação moral, os valores cristãos moldam o caráter, incentivam práticas de honestidade, perdão, humildade e serviço. Transformação social. A igreja atua com projetos sociais, acolhimentos, campanhas solidárias e defesa dos direitos humanos, promovendo dignidade e igualdade. Transformação cultural. Influencia a arte, a educação e a comunicação com os princípios que inspiram bondade e verdade. Abrindo as escrituras para a gente se aprofundar, Isaías 1,17 diz o seguinte: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão e pleiteiem a causa da viúva. Ou seja, é para nós, como igreja, aprender a fazer o bem. Como novas criaturas, antes tínhamos um pensamento, hoje temos um outro completamente diferente. Nossas vidas passam a ser uma vida diferenciada, baseada nas Sagradas Escrituras, né? Se antes eu roubava, eu não roubo mais, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, né? Se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes eu praticava atos ilícitos, eu não vou fazer mais. Tem diversas coisas que, se você olhar o tanto de benefício que o Senhor transformou a sua vida, não está no mapa. A gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando e vai faltar vídeo para gravar, porque não vai ter vídeo suficiente. Vou ter que abrir uma live e ficar horas aqui falando, né? Tiago 1,27. A religião pura, verdadeira e imaculada é visitar órfãos e as viúvas. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O que Tiago está querendo dizer aqui para nós no dia de hoje? Deus, ele quer que nós cuidemos uns dos outros. Ou seja, aqui, quando Tiago está falando cuidar dos órfãos e das viúvas, é para cuidar da sociedade que está aí perdida nesse mundo, ajudá-lo em suas necessidades. Se você vê que tem uma viúva passando necessidade porque acabou de perder o marido e não tem pensão ainda, minha mãe viveu isso. Minha mãe, quando meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, uma adolescente de 12, uma adolescente de 15, e olha, minha mãezinha, tadinha, cortou um dobrado. Ó, suou para correr atrás, porque o governo não queria dar pensão para ela. E foi uma luta. Minha mãe ficou aí quase 1 ano para conseguir a pensão do meu pai. E assim a gente ter o que comer, o que beber, o que vestir. Mas a minha mãe também teve que, suar. Ela foi numa fábrica onde a gente morava, ela trabalhava, ela ganhava uma quantidade por dia, e essa quantidade por dia era para sustentar 4 pessoas, que olha, eu vou te contar, não é brincadeira não. Já passei muita coisa nessa vida com a minha mãezinha, com as minhas irmãs, e a gente não tinha ajuda de muitas pessoas. A gente não tinha uma igreja fixa para a gente poder ser ajudada e tal. E acho que minha mãe também não tinha esse conhecimento bíblico, porque minha mãe vem de uma linhagem de outra fé, né, de outra crença. Eu cresci nessa crença, mas acabei saindo. Isso aí é um papo para outra situação. Mas eu não gosto de apontar religião, não gosto de apontar crenças, porque se eu já participei, não vou ficar aqui, igual a metralhadora, metralhando, não acho isso correto. É uma particularidade minha. Então, ajudar órfãos e viúvas. A minha mãe, ela não tinha uma
dentro do seu meio religioso, né, a igreja não se posicionou para ajudá-la. Foi ela mesma que levantou, arregaçou as mangas e foi lá, trabalhou nessa fábrica, entende? E fez todo o possível e necessário para poder ajudar e cuidar, criar das suas 3 filhas. E as 3 filhas estão muito bem criadas, graças a Deus. Os órfãos, né? Eu e minhas irmãs éramos órfãos. E quando minha mãe faleceu, eu tive a ajuda da minha igreja, a Igreja de Cristo, que eu faço parte, né? Eu tive ajuda da igreja, a igreja pagou o meu curso de cabeleireiro, me ajudava nas minhas necessidades, não todas, né? Porque graças a Deus minhas irmãs trabalhavam e tinham um bom emprego, mas me ajudavam nas minhas necessidades, mas eram aquilo, né? Minhas irmãs trabalhavam, pagavam as contas da casa, supriam as necessidades básicas, né? Comer, beber e vestir, e a igreja me profissionalizou, a igreja pagava a minha passagem para eu ir congregar. Tanto que eu falo, quando o meu irmão em Cristo, ele veio falar para mim assim, que era para eu fazer o curso de cabeleireiro, né? Que eu não acreditei. Porque a gente vê hoje na sociedade a igreja tirando, a igreja praticamente um lobo feroz, retirando o que puder e o que não puder do fiel. E quando ele falou, eu não acreditei. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira. A igreja geralmente é para poder pedir oferta e pedir dízimo, não ajudar, não ajudar o membro. Eu tinha o quê? 2 anos de convertida ali naquela congregação. Era uma nova, né? Uma irmã nova. Mas praticante, né? Eu sempre busquei, né? E o irmão, pô, pagou meu curso, juntou a igreja para pagar meu curso, pagava minha passagem para eu ir congregar, para eu ir para fazer curso, né? Porque é a escola da Bíblia. Eu estudava na escola, eu conhecia a Igreja de Cristo através da escola da Bíblia. Foi ali que eu aprendi o verdadeiro evangelho, foi ali que eu aprendi a ter um contato com Deus, um contato com Cristo, aprender verdadeiramente quem é Jesus e quem é a Sagrada Escritura. Então, eu passei a ir na escola da Bíblia. Dali eu comecei a frequentar os estudos e tal. E o irmão me convidava, vem, Natália, vem assistir um culto um dia. Ah, eu vou, igual coisa, eu vou, eu vou, eu vou, e nunca que ia. Aí um belo dia, chamei meu esposo, que na época era meu noivo, né? Chamei ele e falei assim, vamos lá conhecer a igreja, o irmão tá chamando tanto. Foi amor à primeira vista. Entrei e não saí mais. Estou lá até hoje, estou na Igreja de Cristo até hoje. É uma igreja que, sinceramente, é Deus na terra. Porque é um amor, é um cuidado. Até hoje os irmãos têm cuidado comigo, me mandam mensagem, me perguntam como é que eu estou. E eu sou muito grata por isso, né? E Deus, ele cuida de mim. Na época que minha mãe morreu, eu era uma órfã. Então, a igreja fez esse papel na minha vida com muita força. Tirei meu sustento durante muito tempo do salão, de cabeleireiro, trabalhava em salões. Tirei durante muito tempo, tirei minha renda para minha família do trabalho, né? Então, eu agradeço a igreja por esse papel na minha vida, né? E Mateus 25, 35 ou 36. Aí, pois Jesus, ele diz o seguinte, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Ou seja, todas as vezes que a gente ajuda alguém, Cristo Jesus está dizendo assim, ó, tá bacana, continua, faz o teu papel. Tipo um homem, uma máquina. Todas as vezes que a igreja cumpre o seu papel, ao qual foi chamada para fazer, para exercitar, Deus se agrada, Deus se alegra.
Eu, no início da minha fé, da fé cristã, eu tive que tomar decisões na minha vida. Tive que viver momentos, vi momentos na minha vida os quais eu presenciei o amor de Deus através da igreja, e isso para mim foi de grande valia. Por quê? Se hoje eu me mantenho firme, eu me mantenho de pé, foi porque a igreja me ensinou, me orientou a permanecer firme e forte. Jesus, ele nos chama para alimentar a quem tem fome, dar água a quem tem sede, a cuidar dos estrangeiros. Por exemplo, aqui a gente tem uma cultura dentro do nosso meio religioso, dentro da nossa congregação, de receber irmãos de outros lugares, tipo de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo. A gente tem esse hábito de ser hospitaleiros, né? Nós temos essa cultura. Então, a gente é recebido aonde tem uma igreja de Cristo, eu tenho um lugar para poder deitar minha cabeça. E aonde tem um irmão precisando, aqui na nossa congregação, você tem um lugar para você ficar. Ninguém fica de fora. Todos somos irmãos em Cristo. E temos um lar, um na casa dos outros. Eu já falei que eu vou em Minas Gerais, né? Quero conhecer a congregação de lá, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu amo o presbítero de lá. Ele fala que Belo Horizonte no carnaval fica nojo. Eu adoro quando ele fala isso. Ele fica revoltado, porque ninguém consegue passar na cidade. Porque a cidade fica tão cheia, tão cheia, tão cheia, que ninguém consegue ir. Aí, se você quer ir para a congregação, não tem como ir. Gente, longe de mim reclamar do carnaval. Longe de mim reclamar das festas. Mas, para o cristão que quer ir para a sua igreja, acaba tendo uma certa falta de mobilidade, porque acaba ficando preso no meio do caminho, aí é engarrafamento, aí você tem que mudar toda a sua rota, todo o seu trajeto para poder congregar, né? Então, é complicado, mas é a vida. Então, Cristo Jesus, ele nos chama a ajudar as pessoas. Não vou pegar e tem uma pessoa pedindo ajuda, eu vou te ajudar, querido. E como eu sempre digo, né? Anunciar com trombeta. Fica ali quietinho, ajuda. Tem um versículo que diz: faça com a mão direita sem que a esquerda saiba o que se está fazendo. É você e Deus, meu irmão. O que você faz pelo outro entre você e Deus. Não entre você e a sociedade. A sociedade saber. E é aquilo, ninguém precisa saber que o irmãozinho está passando necessidade, não é? Vamos segurar um pouquinho a voz e saber calar. O calar-se é tão importante quanto falar. Falar é bom, mas o calar-se também. Tiago mesmo fala que quem domina a língua domina todo o corpo. Provérbios 31, 8 ao 9. Abre a tua boca a favor do mundo. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julga com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse é o papel crucial da igreja. Nós, como servos e discípulos de Jesus, nós devemos ir em prol daqueles que não conseguem se defender, daqueles que não têm defesas. Lembra quando eu falei sobre anunciar com voz de trombeta o que você está fazendo para o outro? Não é sobre isso. Aqui é sobre defender a quem precisa de ajuda. Por exemplo, se o irmãozinho chega até você solicitando ajuda, solicitando uma quantia em dinheiro, você pode ajudar, vai lá e você mesmo ajuda. Se você não pode, chega na sua liderança, conversa com a liderança da igreja e fala com eles, meus irmãos, estou com o irmão XPTO, ele não quer que eu fale o nome dele,
Ele está pedindo ajuda, só que eu não tenho como ajudar. Eu estou pedindo para mim, me ajuda para eu ajudar esse irmão. E ponto. É nesse caso. Agora, no caso de defender os desamparados, ajudar os pobres e os necessitados, é o papel da igreja. A igreja como sociedade, como um todo. Não prédio somente, mas uma igreja como um todo. A obrigação da igreja é ajudar os necessitados. Os necessitados dentro do corpo, né? Porque ali, como a gente vê lá em Atos, que nada faltava para ninguém, tudo era dividido entre eles, né? Então, mas não quer dizer que a igreja não possa ajudar quem não faz parte do corpo, tá? A igreja pode sim ajudar quem não faz parte do corpo, mas é aquilo. O que você está buscando ajuda onde você não quer estar? Tá entendendo? São coisas que são meio que difíceis de se digerir. Vou até beber uma água, porque né, são verdades que são difíceis de serem engolidas, mas a gente bebe água para poder engolir. Então, não é porque eu tenho que ajudar a sociedade que eu precise, né? Aí o que é aquilo? Eu vou dar o que comer, vou dar o que beber, vou dar o que vestir para uma pessoa que não quer servir a Cristo? É meio que irrisório, né? Meio que, pô, tá fazendo o que aqui, meu irmão? Se você não quer participar da igreja, para que tá pedindo ajuda da igreja? Tá me entendendo? Levanta, vai trabalhar, vai fazer o quê? Vai fazer teus corre. É sobre isso. É igual aquelas pessoas que querem enriquecer através da igreja, que pede dízimo, oferta altíssima, fiel passando fome dentro de casa e você andando de Lamborghini e você andando de carro importado? Não condiz, né? A igreja tem um papel dentro da sociedade. Instruir, ajudar, corrigir, orientar e principalmente ajudar. Porém, você precisa querer ser ajudado também. Porque é aquilo. Para que eu vou buscar a Deus se eu não quero viver como Ele quer que eu viva? Entende? Então, são coisas que a gente precisa observar para ver se essas pessoas que estão vindo de fora pedindo ajuda, se realmente elas querem ser ajudadas ou se elas estão somente se aproveitando do corpo de Cristo, porque ainda tem isso, né? Não é porque Deus manda a gente ajudar, porque a gente vai ser boboca para ajudar e depois a pessoa nem querer saber da fé, da crença, porque o alimento não é só o físico, é o alimento físico e espiritual. A igreja, ela alimenta espiritualmente. E ponto final. Eu é que devo me amoldar à igreja, não a igreja se amoldar a mim. Eu é que devo me amoldar às escrituras, não as escrituras se amoldar a mim. Não é o que eu quero fazer que as escrituras têm que se moldar de acordo com o que eu quero. Não, sou eu que tenho que me corrigir e me moldar de acordo com as escrituras. Se eu não quero viver no meio da igreja, eu não busco a igreja como uma fonte de lucro. Entende? São coisas que são completamente para nossa edificação, sim, e para nos moldar também, né? A igreja não pode isolar o sofrimento social. Ela deve ser voz e mãos de Deus diante da injustiça e da necessidade. Cada ministério deve ter um olhar compassivo para com os pobres, necessitados e oprimidos. Ser igreja fora das quatro paredes. Quando cada cristão vive de forma coerente com a palavra, ele se torna um canal de transformação. Onde está no trabalho, na escola, na vizinhança e até nas redes sociais. A mudança da sociedade começa com mudanças individuais guiadas por Cristo. Conclusão: a igreja é chamada para ser a presença de Deus, a presença viva de Cristo e de Deus no mundo. Sua missão vai além das paredes e do templo. É impactar vidas, restaurar famílias e inspirar justiça. A verdadeira transformação começa no coração humano e se estende até transformar comunidades inteiras, mostrando que onde há luz de Cristo, há a mudança. Amém? Vamos orar?
Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, as tuas misericórdias são eternas. Pai, muito obrigada por nos mostrar qual é o nosso papel, como devemos agir como igreja nesse mundo, ajudando os órfãos e as viúvas, ajudando os necessitados, aqueles que precisam, além do alimento físico, mas principalmente do alimento espiritual, que é a tua palavra. Nos direciona, nos dirija, para que possamos, Pai, ser a luz que o Senhor nos chamou para ser nesse mundo e o sal que o Senhor nos chamou para ser nessa terra. Sal que dá sabor, luz que ilumina, não a nossa luz, mas a luz da tua verdade, do teu evangelho, Pai. Muito obrigada pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas misericórdias e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vocês estão vendo que hoje o meu cenário mudou um pouco. Mudou por quê? Eu me acidentei ontem. Eu estou com o pé enfaixado e não posso descer para o primeiro nível, onde ficam as minhas coisas. Hoje está tudo sendo adaptado e a partir dessa semana, do dia de hoje, nós vamos estar aqui adaptados, mas ligados na vontade do Senhor. Eu não deixo de fazer o meu papel como igreja e conto com vocês para continuar me ajudando nessa caminhada. Amém? Beijo!